Buenas, tudo bem? Demorei para fazer o vídeo dessa semana, mas até que enfim comecei a gravar. Vim para Buenos Aires mais uma vez esse mês e dessa vez eu vim para o Ministério da Educação e não por turismo e também para uma conferência na Universidade Católica. Vim buscar a convalidação de título de ensino médio de algumas pessoas. Vou mostrar para vocês, assim vocês veem mais ou menos como é que é o documento. É um papel quadrado verde que simplesmente diz que o título do ensino médio do Brasil equivale ao título da secundária na Argentina. Então, eu estava em casa antes de vir para Buenos Aires e estava pensando no que falar essa semana. E muita gente me perguntou como é que eram as provas, como é que era o plano de estudo, como é que era a adaptação com o PBL. Eu vou tentar explicar de maneira resumida, eu sei que o vídeo vai ficar longo, peço desculpa já por isso, mas vamos lá. Quem está pensando em vir para Rosário já deve ter visto que a UNR ela adota o PBL, não o plano tradicional. E aí muita gente diz, mas no PBL não tem aula, como é que funciona, como é que são as avaliações. Então, aqui embaixo na descrição está o link aonde está o plano de estudo da faculdade. Vai lá e abre, enquanto isso eu espero vocês. Bom, se vocês abriram aí, vocês viram que o plano de estudos está dividido em alguns ciclos, que é o ciclo de promoção da saúde, o ciclo de prevenção da enfermidade, o ciclo diagnóstico e o ciclo prática final, certo? E dentro deles estão todos os anos. O ciclo de promoção da saúde é o ciclo do primeiro e do segundo ano. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, crescimento é a primeira área que vocês vão cursar. Não quer dizer que é uma única matéria. Dentro de crescimento, vocês têm aula de biologia, de química, de histo, físio, anato, psicologia, psiquiatria, medicina e sociedade, várias matérias que estão integradas. Porém, na hora de fazer uma prova final, vocês não vão fazer uma prova final de anatomia, por exemplo. A prova é integrada com todo o conteúdo de todas essas matérias. Para ter como guia durante o cursado de crescimento, a gente tem um caderno do aluno com unidade de problemas, que tem uma historinha que vai disparar conteúdo para todas as matérias. Por isso também, todas as semanas a gente tem um horário diferente. Por quê? Por exemplo, na unidade número 2, de crescimento, fala sobre síntese de proteína, gametogênese, uma base prévia antes de falar sobre fecundação. Ou seja, nessa semana a gente vai ter aula de genética, de química, vai ter aula do processo social, vai ter aula falando sobre o sistema de saúde, entre outras matérias. Porém, por exemplo, na unidade número 9, se eu não me engano, ela fala sobre vias de condução. Não existe muito conteúdo de química para ser dado nessa unidade, portanto, naquela semana vocês não vão ter aulas de química. Por isso, cada semana o horário vai variando, certo? E como é que faz para provar essas matérias? Bom, a gente tem 3 requisitos para poder regularizar uma matéria, ou seja, ter condições de fazer a prova final. A assistência aqui é de 75%, igual a no Brasil. A tua participação dentro das tutorias, se for insatisfatório, satisfatório ou muito satisfatório. E também as provas parciais. As provas parciais são provas de múltipla escolha, em que em crescimento, que é digamos, o primeiro semestre do primeiro ano, a gente tem uma prova parcial que engloba o conteúdo da primeira metade e um segundo parcial que engloba a segunda metade. Sendo que para cada prova parcial existe um recuperatório, dos quais, dessas 4 provas, tem que aprovar uma delas com 6. Parece ser fácil, mas não é tão simples assim. Quando o aluno alcança esses requisitos, ou seja, ter aprovado um parcial, a participação e a assistência, ele está regular para fazer a prova final. Algo diferente do que acontece no Brasil, aqui o aluno pode fazer a prova final várias vezes, até ele aprovar. Assim que o aluno terminar de cursar crescimento, ele pode começar a fazer a prova final nos turnos de exames que existem em agosto. Se ele não se sentir preparado, ele não precisa se apresentar, ele pode se apresentar no turno de setembro, ou no de novembro, ou no de dezembro. Existem 2 possibilidades em fevereiro e uma em março. Ou ele pode se apresentar em todas e não aprovar e repetir a prova de novo. Parece também fácil, assim como eu falei sobre os parciais, mas não é. Muita gente fica para trás com as provas finais porque não aprova. No segundo semestre, a gente tem uma matéria que se chama nutrição, que ela já é mais focada para a parte gastrointestinal. Enquanto o crescimento é uma base para tudo, nutrição já está um pouco mais focada. Ela segue o mesmo esquema dos 2 parciais, sobre assistência, participação de tutoria. As tutorias a gente tem desde o primeiro até o último ano da faculdade. São encontros 2 vezes por semana, onde vai ter um docente a cargo que vai guiar os estudantes no momento de integrar todo o conteúdo que se tem durante as aulas semanais, certo? Além das tutorias, a gente tem as aulas teóricas e as aulas práticas, que são os laboratórios e os seminários, onde a gente tem todo o conteúdo que se dá durante o cursado.
Muita gente fala, mas o PBL tu tem que correr atrás para te estudar. É universidade, né? Então se tu quiser aprender, tu tem que realmente correr atrás. Não vão te dar tudo preparado, tudo miudinho só para te memorizar aquilo. A ideia do plano de estudos é que tu tenha uma base prévia, vá para a aula para discutir e para ir aprofundando mais o conteúdo e continuar aprofundando mais o teu conhecimento com os livros e com as tutorias e com algo que é muito importante, porém a maioria dos alunos não utiliza, são as aulas de consulta. Durante a semana, o aluno vai ter vários horários livres durante a semana, que não é para o aluno ficar em casa sem fazer nada. É para ele poder utilizar ferramentas como as aulas de consulta que existem em todos os departamentos, ou seja, na cátedra de histologia tem um quadrinho dizendo quais são os horários de consulta com tal ou tal docente. E aí tu pode ir lá escolher com que docente tu quer e tu vai tirar todas as tuas dúvidas sobre o cursado. E aí tu vai lá e tu tira todas as tuas dúvidas que tu tem relacionadas à histologia. E o docente vai te explicar numa boa. Obviamente eu não vou chegar numa aula de consulta e falar não entendi gametogênese. Porque o docente vai olhar para ti e vai falar, volta para casa, pega o livro, vai ter pelo menos uma base, depois vem aqui e discute o que tu não entendeu da parte de gametogênese. Para ter um exemplo. Além dessas aulas, a gente tem as demonstrações anatômicas que não são tão frequentes como seminários e laboratórios, mas a gente tem elas, que elas são ou no museu de morfologia ou na morgue. Além disso, também a gente tem o que antigamente se chamavam práticas pré-profissionais, na época que eu cursei crescimento, e agora se chamam práticas médicas integradas, se eu não me engano. Nada mais são do que práticas relacionadas com o cursado que a gente está tendo. Por exemplo, em crescimento, a gente tem lavagem de mãos, a gente tem antropometria, entre outros conteúdos. Em nutrição é feita uma pesquisa de campo, utilizando essa ferramenta de práticas médicas integradas, pelo menos era assim na época que eu cursei crescimento e nutrição em 2012. Ela deu uma pequena variada em nomes e tudo mais, mas o conteúdo é o mesmo. Algo que é bastante importante também. Como eu falei no início do vídeo, aqui o aluno pode fazer a prova final várias vezes. E assim como no Brasil, existem os requisitos para passar de ano. Aqui, por exemplo, para passar do primeiro para o segundo ano, você tem que aprovar a prova final de crescimento e ter nutrição regular, ou seja, já ter a condição para fazer a prova final. Obviamente o melhor é tu aprovar o final de crescimento e o de nutrição e começar o segundo ano livre, porque além do mais, o segundo ano tem 3 áreas e não só 2, o que complica bastante. Como eu estava falando no início do vídeo sobre os ciclos, bom, o primeiro ciclo, que é o de promoção da saúde, vai ter crescimento, que é a base para basicamente tudo. Nutrição, que vai falar sobre gastrointestinal. Sexualidade, que vai falar sobre aparato reprodutor. Trabalho e tempo livre, que é cardio e pneumo. E o ser humano e seu meio, que fala sobre renal e meio interno. E nesse ciclo se falam sobre os processos normais. No próximo ciclo, que é o ciclo de prevenção da enfermidade, se fala sobre os processos patológicos, que é o terceiro ano, em que se vê injúria e defensa, certo? Em que se vai ter microbiologia, anatomia patológica, imunologia, semiologia, as práticas em hospitais, entre outras matérias, saúde mental, psiquiatria, um monte de outras matérias. Já o quarto e o quinto ano são um ciclo de diagnóstico, onde se cursa ginecobstetrícia, pediatria, clínica médica e cirurgia. E nessas matérias vão estar integradas todos os conteúdos relacionados a essas matérias, certo? Obviamente o final de cada uma dessas áreas, como eu falei, ele é separado. A integração que se faz são das matérias que estão dentro da área. Ou seja, eu tenho um final de crescimento, um final de nutrição, um final de sexualidade, um final de trabalho, um final do ser e assim sucessivamente com todas as matérias que estão escritas aí no plano de estudos. O sexto ano, que aqui é a prática final, é um internato intensivo de 9 meses, em que, diferente da faculdade que existe um ingresso anual, a prática final tem 4, também levando em consideração que existem os 7 turnos de exames, para que o aluno possa terminar de refazer todas as provas finais e aí poder ingressar à prática final. A prática final não possui nenhum exame na finalização do cursado dela. São 3 ciclos, sendo um deles em centro de saúde, um em emergência e um outro em hospital. No final de cada rotação, existe uma avaliação com os tutores, que é muito mais tranquila, obviamente, do que as provas finais que se dão durante todo o cursado da faculdade, certo? Matérias que estão no plano de estudos e que eu não comentei ainda. Estão as matérias instrumentais, que são inglês, informática e metodologia, que o aluno tem que cursar do primeiro ao terceiro ano, sendo que a prioridade sempre é para o terceiro, porque é sempre o último, aquele pessoal que sempre esquece de fazer alguma coisa, para poder passar para o quarto ano.
Se você já cursou alguma dessas matérias no Brasil em outra faculdade, tem como fazer a validação aqui, mas é um processo tão burocrático que vale mais a pena pegar e cursar a matéria. Existem também as matérias eletivas, que no Brasil seriam as optativas, extracurriculares. Existem matérias eletivas quadrimestrais, ou seja, para um semestre, e também as anuais. Quando se está no terceiro ano, tem que se fazer pelo menos uma para poder passar para o quarto. Quando se já está no quarto, não existe essa de eu tenho que aprovar uma para poder passar para o ano seguinte. Não. O que sim, para poder entrar na prática final, o aluno tem que ter um mínimo de 300 horas de matérias eletivas feitas. Quando o aluno for fazer a prova final, ele vai fazer a inscrição dele pelo Sistema Guarani, que é o sistema de autogestão do aluno, e no dia que inicia a prova, como a prova é oral e individual, a secretaria do ano vai publicando a lista por sobrenome de quem vai fazendo a prova naquele dia ou no dia seguinte e dividido por horários, certo? Enfim, o aluno vai entrar num box, que é uma sala pequena, que eu já mostrei no vídeo de 2 semanas atrás, quando eu mostrei a faculdade para vocês. Vão haver 2 docentes, ou 3, mas geralmente são 2, e esse docente vai pedir para te explicar uma das unidades de problemas. Ele pode dar liberdade para te explicar toda a unidade de problema como tu quiser e no final fazer algum tipo de pergunta, ou durante o desenvolvimento da tua prova ele pode ir te parando e fazendo perguntas. A escolha da unidade pode ser também ou do aluno ou do professor. Quando o professor está de bom humor, ele vai lá e vai botar as unidades todas de cabeça para baixo e dizer escolhe uma delas, ou se não, ele vai dizer para ti, me explicar tal unidade. Não quer dizer que das 10 unidades de crescimento o docente vai tomar simplesmente uma. Não, ele pode pedir para eu iniciar com uma delas e ir passando por conteúdos de todas as unidades. Já aconteceu comigo com nutrição, em que eu passei por todas elas. E se o docente, os 2 docentes geralmente fazem perguntas, se eles acharem que tu tem os conhecimentos básicos para passar ela, obviamente assim como no Brasil, eles te aprovam e te dão a tua nota, que para aprovar também é a nota 6 ou mais. Se caso ele achar que tu não tem os conhecimentos necessários, ou se ele estiver de mau humor, ele vai dizer para te voltar na próxima mesa, sendo bem educado ou não. Mas são coisas que acontecem. Algo que vale destacar também são 3 figuras na hora de fazer a prova final que não existem no Brasil, que são os alunos regulares, os alunos livres e os alunos colóquios. Os alunos regulares eu já comentei sobre eles, são aqueles que atingem aquelas 3 condições para poder fazer a prova. O aluno livre é aquele aluno que não alcançou essas condições. E para fazer a prova final, ele primeiro tem que fazer uma prova escrita e se ele aprovar, ele faz a prova que é oral. Se caso, durante o cursado, o aluno nos parciais tirou 8 ou mais e teve um desempenho muito bom nas tutorias, ele é um aluno colóquio, ele vai ser um aluno categorizado como aluno colóquio. Qual é a vantagem de ser um aluno colóquio? Na hora de fazer a prova final, ele vai ter 2 oportunidades no mesmo chamado. Ou seja, quando a prova começar, ele vai ser um dos primeiros a chamar, ou seja, ele vai ser chamado com os colóquios, que rendem antes dos regulares. Render é como se diz aqui para fazer a prova final, para vocês não ficarem perdidos enquanto eu comento. E, se caso ele não aprovar quando ele for chamado a primeira vez, depois que renderem todos os regulares, ele rende de novo, junto com os livres. Ou seja, são 2 turnos de exame em um para quem é colóquio. Muita gente fala, mas esse colóquio é mais complicado porque o docente vai tomar muito mais conteúdo de mim. Não, não é assim. Tudo depende do tutor, obviamente. Sempre funciona dessa maneira. Se o tutor estiver de bom humor, se o docente estiver de bom humor, ele vai te tomar algo muito simples, mas se ele estiver de bom humor, aí sim, ele pode aprofundar no conteúdo que ele quer. Algo que não acontece aqui é de, já no começo do ano, a gente ter as datas das provas já organizadas desde o começo até o final do ano. Infelizmente. No ano passado a gente teve isso, mas nesse ano não. Porém, a ideia é que quando inicia a prova, por exemplo, o crescimento agora vai começar no dia 3, ou seja, na segunda-feira. Não quer dizer que todos os alunos vão render no dia 3. A mesa inicia naquele dia, mas ela pode levar tipo 2 semanas até finalizar. Tudo depende da quantidade de alunos que forem se apresentar e da quantidade de docentes e mesas que forem organizadas por dia. Por isso, uma mesa, um turno de exame para uma matéria pode durar 2, 3 dias ou ele pode durar um mês, como já aconteceu. Então vamos fazer um resuminho rápido aqui sobre perguntas frequentes que falam sobre o PBL. Tem aula todo dia? Dependendo do ano sim, dependendo do ano não. Eu vou ter aula das 8 da manhã às 8 da noite? Dependendo do ano sim, dependendo do ano não.
Eu tenho que correr atrás do conteúdo para aprender? Sim, porque você está na universidade, você não está no jardim de infância. Mas não quer dizer que a faculdade não gere as oportunidades para te poder aprender. Como eu falei, tu tem seminários que são as aulas teóricas, os laboratórios que são as aulas práticas, demonstrações anatômicas, práticas médicas integradas, tutorias e as classes de consulta. Ou seja, só não preenche o horário semanal inteiro quem não quer. Uma pergunta que me fazem muito é se existe repressão dos docentes porque o aluno é estrangeiro. Obviamente sempre tem aquela ovelha negra, mas na sua grande maioria não, isso não acontece, pelo menos não mais. Há alguns anos atrás até existia um pouco mais de resistência, mas hoje em dia, como tem tanto brasileiro estudando na universidade, os docentes já estão bastante acostumados. Mas enfim, eu espero ter ajudado vocês a terem entendido um pouco melhor o plano de estudos da Universidade Nacional de Rosário. Esse é o segundo vídeo que eu estou tentando fazer, o vídeo anterior durou 40 minutos, eu sei que vocês me matariam se eu publicasse um vídeo tão largo falando sobre plano de estudo e provas. Deixem aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos, deem um like, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima.